É isso daí. Vamos lá, meus irmãos, abram a Bíblia de vocês no Evangelho de João, capítulo 1. Deixa a sua Bíblia aberta aí, que nós vamos dar uma mastigada no texto aqui, desde o comecinho, tá? A proposta é abordar 14 versículos, não sei se será possível, mas vamos tentar, né? Vamos fazer a correria. Qual é a nossa proposta de palavra para hoje? Nós queremos falar a respeito de Jesus, tentando desmistificar algumas coisas que vão sendo criadas na nossa consciência religiosa, que atrapalham a nossa real percepção acerca da vontade de Deus e de quem Deus verdadeiramente é. Eu já preguei sobre essas questões em outras circunstâncias. Eu falei sobre como nós somos uma geração que trata Jesus como brother, né, como truta, como cara que você tem toda a intimidade e acaba desrespeitando ele como Senhor. Eu também falei sobre pessoas que têm Jesus como um ídolo, né? Jesus é uma figura da qual você simpatiza, é um cara que você acha um cara legal, né? E isso não é bem verdade, né, gente? Porque não se crucificam pessoas legais, se crucificam ameaças, pessoas que realmente poderiam ter o poder de ir contra todo o Império Romano e aquilo que ele representou. Então Jesus não é essas coisas que o senso comum vai criando, né? Jesus não é o seu brother, na perspectiva de que você pode folgar com ele, porque embora ele é o nosso irmão mais velho, ele é o primogênito de todos os filhos de Deus, nós temos que entender que ele também é o Senhor. E por outro lado, nós não podemos considerá-lo apenas como alguém que nos inspira, que nos motiva como mais uma figura religiosa, porque na verdade ele é o caminho, a verdade e a vida, e não um caminho ou uma verdade, né, e uma alternativa para a vida. Não é assim que as coisas funcionam. A nossa proposta então hoje é falar a respeito, à luz da Escritura, de quem Jesus verdadeiramente é, e que isso desconstrua um pouco aí no nosso entendimento um monte de baboseiras que a gente vai criando, um monte de baboseiras que a gente vai colocando na nossa experiência de religiosidade que atrapalha a caminhada, tá? E gente, vou falar um negócio para vocês, está muito difícil a gente conseguir manter hoje uma unidade de fé, né? Todo mundo entendendo a vontade de Deus e quem Deus é, dentro de parâmetros muito similares, simplesmente porque nós estamos deixando a Bíblia de lado. Cada um quer ter a sua opinião, né? E as pessoas hoje já questionam tudo dizendo assim, mas o que é a verdade, né? Gente, quem tem a ousadia de dizer que a verdade não existe, né, precisa também ser questionado nessa afirmação. Se a verdade não existe e você está considerando que essa afirmação é uma verdade, logo isso também não deveria existir, então não sobra nada. O próprio Cristo se apresenta como verdade e nós precisamos entender que ou nós cremos naquilo que é a revelação de Deus para nós, ou não. E não tem problema ou não. A única coisa que não cabe é a gente se dizer cristão, mas viver segundo os nossos próprios parâmetros. A gente se dizer filho de Deus, mas querer ser filho de Deus segundo o nosso próprio interesse, né? Deus não tem filhos bastardos. Todos os filhos de Deus são gerados no seu sangue, o sangue de Cristo no caso. Então é preciso que a gente trilhe a jornada do próprio Cristo. Por isso nós precisamos conhecer quem Jesus é. Antes da gente entrar no texto, meus irmãos, outra coisa importante a se frisar é que Jesus não é apenas um personagem religioso, não é apenas um personagem bíblico. Jesus é um personagem histórico. Nós temos provas inquestionáveis acerca da existência deste homem chamado Jesus. Isso não é uma dúvida entre os historiadores, como alguns aí podem pressupor, né? Existem inclusive historiadores que não eram cristãos, que foram contemporâneos a Jesus, que viram Jesus e que escreveram a respeito dele. No culto de quarta a gente cita muito essas curiosidades, né? Que é sobre exposição bíblica. Eu contei, por exemplo, sobre como um sujeito chamado Flávio Josefo, historiador judeu, ele nunca se converteu, ele fala a respeito desse homem Jesus porque ele presenciou. Ele viu o movimento não apenas de Jesus, mas também dos seus discípulos. Então, meus irmãos, Jesus não é apenas uma lenda, Jesus não é Papai Noel, tá? Jesus literalmente é uma pessoa que existiu, que andou sobre a face da terra. Agora, por fé e segundo o testemunho dos apóstolos, e segundo o poder que foi operado, não apenas pelo próprio Jesus,
que o caracterizou como o Cristo, o Messias, mas também o testemunho e o poder que acompanharam os seus discípulos, fazem com que nós tenhamos esse testemunho que nós chamamos de Novo Testamento, da Escritura do Novo Testamento, que traz para nós essa referência acerca dos seus ensinamentos. E nós vivemos por fé segundo isso. Não é possível você se dizer cristão se você não conhece Jesus dentro destes parâmetros aqui. E a Bíblia é muito interessante, porque como ela tem muitos textos, né, às vezes a gente se torna o conhecedor de maneira superficial. A gente passa por muitos textos, vai lembrando assim das passagens superficialmente, mas nós não prestamos atenção nas minúcias. E hoje nós vamos mastigar um pouquinho o Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao 14, onde vocês vão ver que basicamente tudo a respeito da vida de Jesus está descrito aqui. E isso vai desmistificar muita coisa na nossa caminhada, tá? Então vamos lá. João capítulo 1, verso 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então o que isso quer dizer, meus irmãos? Isso quer dizer o seguinte: embora nós tenhamos visto este homem Jesus, que, como eu disse, os historiadores confirmam que ele existiu há 2000 anos atrás aproximadamente, nós temos o testemunho aqui de João a respeito daquilo que eles viram, a respeito daquilo que eles testemunharam, de que Jesus, né, que é este Verbo, ele estava no princípio. Então toda a sua leitura bíblica deveria ser reorientada segundo essa verdade. Às vezes a gente lê o Antigo Testamento e fica meio perdido, né, que fala assim: rapaz, mas parece que tem Deus lá no Antigo Testamento, um Deus temível, um Deus assim, que você pisou fora da linha, vem um raio e te rebenta, né? Um negócio assim complicado, a gente até falou sobre isso no acampamento, né? E no Novo Testamento você olha Jesus e começa a projetar em Jesus um Deus frouxo, um Deus que tipo assim, né, pode deitar e rolar. Por quê? Porque o meu Deus é todo amor. Gente, de fato Deus é todo amor, mas Ele não é amor na sua perspectiva. Ele não é esse amor de corno da música sertaneja, né, que continua sofrendo e tem prazer no sofrimento, muito pelo contrário. Da mesma maneira que Deus, Ele consegue ser misericordioso lá no Antigo Testamento, e ainda assim Ele consegue ser extremamente zeloso a respeito daquilo que é a verdade, nós temos que compreender que no Novo Testamento é a mesma coisa. E este versículo aponta para a primeira verdade fundamental que nós precisamos compreender sobre Jesus. Jesus não é um ser criado. Jesus não é uma pessoa que nasceu na história, que se eventualmente, entendeu, a Maria, no momento da concepção, tivesse virado um pouquinho para lá, podia ter nascido um outro ser, podia ter nascido, sei lá, uma outra criança, uma outra pessoa. Não, Jesus estava no princípio. Então, toda vez que você ler o Antigo Testamento agora, o desafio para você é encontrar Jesus nas palavras do Novo Testamento. A minha Bíblia é dessas Bíblias mais moderninhas, né, embora a linguagem antiga, que tem as palavras de Jesus em vermelho. É engraçado isso, né? Facilita demais você no Novo Testamento discernir o que foi que Jesus que falou e o que foram outras pessoas que falaram. Mas no Antigo Testamento não tem. E, no entanto, Jesus está falando no Antigo Testamento o tempo todo. Toda vez que Deus fala com os homens, Ele fala através do Filho. O que nós vimos há 2000 anos atrás foi a encarnação desta expressão de Deus, que é o Filho, na forma de uma pessoa, tá? Então Jesus estava no princípio. Outra coisa que esse versículo fala, diz que Ele era o Verbo, e que o Verbo estava com Deus, e que o Verbo era Deus. O que isso significa, meus irmãos? Meus irmãos, verbo, na minha Bíblia está até com um V maiúsculo, certo? É uma referência a uma palavra que expressa ação. Então, Jesus não é apenas a palavra, mas Ele é a palavra que age. E se você parar para pensar a respeito destas características de Jesus, cruzando isso com o Antigo Testamento, você também vai ver que a autoridade de Jesus vem pelo fato dele estar desde o princípio fazendo um tanto de coisas que já era segundo a vontade do Pai. Como que o mundo foi formado? Já pensaram nisso? Lá em Gênesis diz que Deus disse: haja luz. E o que é o haja? Senão um verbo
que ordena e então a ação acontece. Pois se um verbo fez todas as coisas, este verbo era exatamente o verbo de Deus, Jesus. Então a sua leitura no Antigo Testamento agora precisa compreender esse negócio. Jesus não é um remendo na história. Jesus é aquele que está no planejamento da história desde o começo de todas as coisas. Ele é o verbo, ele é a palavra de Deus em ação. Mas Jesus é a palavra de Deus? Não é a Bíblia que é a palavra de Deus? Irmãos, Jesus é a plenitude da palavra de Deus. Tudo que você quer saber a respeito de Deus está em Jesus, a ponto do próprio Jesus ter dito: você quer ver o Pai? Olha para mim. Muito ousado isso, né? Ele diz isso porque ele sabe que, como imagem perfeita de quem o Pai é, todo aquele que olha para ele vê ao Pai. Não há diferença entre eles. Algumas pessoas às vezes falam aquelas bobagens assim, né? Mas se Jesus viesse sobre a face da terra hoje, em que forma ele viria? Na forma do cachorro do Carrefour lá, que mataram igual uns ignorantes, né? Na forma de, sei lá, um gordo para sofrer bullying. Em que forma Jesus viria? Então deixa eu explicar um negócio para vocês, gente. Jesus já veio na forma que expressa com maior fidelidade quem o Pai é. E esta forma é aquele homem lá, narigudo, que a própria Escritura diz que não havia muita beleza nele, então não é nenhum top model, não é nenhum padrão para fotografia desse padrão Hollywood que a gente tem aí, certo? Judeu, andava com aquelas roupas da época, os caras literalmente limpavam a bunda depois de fazer as necessidades no final da roupa. Pensa no cheiro desse homem, né? E ainda tem gente vendendo perfume com o aroma de Cristo, né? O aroma de Cristo devia ser suor e o perfume das prostitutas, dos pecadores, de todas as pessoas que ele convivia, que abraçava, que recebia. Esse é o aroma de Cristo. Então este homem é a representação perfeita. E este homem é a palavra de Deus encarnada. Então a plenitude da revelação está na pessoa de Jesus. O que é a Bíblia, meus irmãos? A Bíblia é a revelação suficiente a respeito do Cristo, a respeito de Deus. Então aqui nós não temos toda a verdade. Aqui nós temos tudo que nós precisamos para conhecer a verdade. E tem muita gente também caindo nessa falácia de dizer assim: eu não sigo a Bíblia, eu só sigo Jesus. Se eu tirar a Bíblia de você, que Jesus que você conhece? O Jesus que alguém te contou e te contou porque leu a Bíblia. Então não vamos cair nesse tipo de papo furado, viu, gente? Nós precisamos da Escritura. A Escritura é a referência sólida e imutável no sentido do quanto ela foi conservada a respeito do testemunho apostólico sobre Jesus, tá? Então lembre-se disso, Jesus estava no princípio, Jesus é o verbo, ele expressa a ação, o verbo estava com Deus, ele não estava entre nós ainda, e ele era Deus. Só para harmonizar essa questão, em uma palavra tão simples como trindade, que é o que nós falamos hoje, que é uma palavra que não tem na Bíblia, a igreja gastou quase 3 séculos para criar esse conceito, sabe? Era algo que era um ponto pacífico, de que Jesus, sendo um com o Pai e com o Espírito Santo, Deus estava ali composto na unidade perfeita entre essas 3 pessoas. E muita gente, por não encontrar a palavra trindade na Bíblia, depois entra em crise, porque fala assim: isso aí é invenção. É óbvio que é invenção, meus irmãos, mas é uma ótima invenção, porque é uma maneira muito boa de se explicar a natureza de Deus, tá? Então, pelo amor de Deus, não fique procurando chifre em cabeça de cavalo. Verso 2, o que mais diz aqui a respeito dele, de Jesus? Ele estava no princípio com Deus. Está repetindo aqui a história, certo? Então, no começo, ele estava. No começo do quê? No começo de todas as coisas. Quem lê a Bíblia achando que Jesus é um remendo na história está equivocado. Não é, tá? Verso 3: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, gente, o que foi feito sem Jesus? Nada. Então tudo foi feito por intermédio dele. Mas eu estou passando por uma situação. Meu amigo,
Você foi criado por Jesus, o mundo foi criado por Jesus, e até a situação também. Mas até o diabo foi criado por Deus, né? Jesus tem dedo nesse negócio? Tem. O que não quer dizer que o mal tenha sido responsabilidade moral de Deus, porque Deus não faz o mal e nem o instiga. Já viu aquela pergunta que ateu adora fazer, né? Deus pode todas as coisas? Aí você fala, pode? Aí ele diz assim, Deus pode criar uma pedra tão pesada que ele mesmo não possa carregar? Que pergunta idiota, né, gente? Deus está preso na nossa lógica? Eu diria que ele cria uma pedra maior do que ele, depois ele carrega. E como? Não sei, não é lógico. Se for lógico, é pequeno demais para ser Deus. Mas, gente, Deus não pode todas as coisas como a gente pressupõe. A palavra diz que Deus não pode fazer duas coisas. E essas duas coisas são extremamente coerentes. Deus não pode mentir e Deus não pode negar a si mesmo. Então, Deus pode todas as coisas? Sim, desde que essas coisas sejam de acordo com a sua natureza. Agora, o mal não é da natureza de Deus. O mal é uma permissão de Deus para que ele exista por uma simples razão. Quer assar o cordeiro? Tem que acender o fogo. E cristos não são formados com estalar de dedos. Se o próprio Jesus, que é a encarnação do Verbo, esta expressão do Deus que representa o Filho, depois de passar pela cruz, depois de trilhar a jornada como homem, ele recebe uma glória extra do Pai. Imagine então o que resta de Deus para a nossa própria vida. Deus tem como propósito que essa existência e todas as suas dificuldades façam com que nós sejamos edificados da mesma maneira que Cristo foi. Mas faltava alguma coisa em Cristo? Não faltava nada. Mas ainda assim a glória dele foi aumentada. O Pai o honrou de maneira especial. E nós, da mesma forma, estamos passando pela mesma fogueira, estamos passando pela mesma cruz, tá? Então, meus irmãos, nada foi feito sem Cristo. Todas as coisas foram feitas por Cristo. Pensa agora, a bebida foi feita por Cristo? Foi. Só que a bebedeira não foi feita por Cristo. A gente tem que entender esse tipo de coisa. O sexo foi feito por Cristo? Foi. Só que não para usar do jeito que você quer, mas para usar do jeito que Ele quer. Porque isso tem um propósito, isso traduz um princípio eterno. Todas as coisas foram feitas por Deus, e Ele estava lá. O rock foi feito por Cristo, que assunto velho, né? Discussão dos anos 90. Sim. Agora, se você se corrompe com qualquer estilo musical, seja qual for, o problema está exatamente na sua falta de compreensão acerca da vontade de Deus, em como se relacionar com aquilo que Deus criou. Mas Jesus não é remendo na história. Ele estava lá no começo, sem ele nada do que foi feito se fez. Mas eu me sinto um lixo, sabe? Às vezes eu acho que eu sou ruim demais. É ruim mesmo, mas entenda que você também foi criado por Deus. Então, pelo amor de Deus, aprenda na palavra acerca da vontade dele para a nossa vida, tá? O que mais que diz aqui? Verso 4, diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aí você diz assim, mas como que a vida estava nele, gente? Gente, aquilo que nós vivemos como seres que já nasceram espiritualmente mortos, por incrível que pareça, não é vida. A verdadeira vida está oculta em Deus. E que vida é essa? A vida que dura para sempre. A vida que não faz com que a gente sofra as consequências do pecado. Pecado que faz tão parte da nossa natureza que nós não conseguimos viver sem pecar. Olha que situação complicada. Então a verdadeira vida estava em Jesus. E é curioso que muita gente se deslumbra com Jesus por conta daquilo que ele faz. E não mudou isso, viu, gente? Não mudou. As pessoas começam a procurar uma experiência religiosa baseado no quê? Baseado no que Deus pode fazer por você. E aí eu começo a falar para você que você tem que dar dinheiro para receber alguma coisa de Deus. A ganância das pessoas de receber alguma coisa de Deus é tanta que elas caem no conto do vigário, de que dando dinheiro elas vão alcançar algum favor de Deus. E é assim que as igrejas esfolam as pessoas. Olha o tamanho do rolo. Olha o tamanho da mentira que vai se criando aqui, né? Meus irmãos,
a verdadeira vida estava nele, e não é nos sinais, não é necessariamente nas manifestações sobrenaturais. A vida estava nele porque ele sabia quem ele era, e ele sabia que as suas palavras eram poderosas para gerar vida em todos aqueles que não apenas as ouvirem, mas a tomarem agora como caminho para a sua vida. O Evangelho, meus irmãos, se você parar para pensar, a Bíblia que nós estamos carregando aqui, ela não tem poderes mágicos. Sabe aquela galera que deixa lá a Bíblia aberta em casa no Salmo 90, 90 no 23, tem uma galera que gosta do 23, né? Mas tem uma galera que põe no 90 lá, né? Vai abençoar a minha casa. E abençoar a casa, gente, que papo furado é esse, né? Eu contei aqui, acho que outro dia também no culto de quarta, falando sobre o cara abre uma empresa e ele chama o pastor, fala assim: ô pastor, vem cá para ungir as portas do lugar, né? E aí nós vamos lá passar óleo no negócio, nós estamos precisando ungir as portas aqui, que as portas estão meio emperrando, né, gente? Mas sejamos honestos, você acha que Deus está preocupado com prédio? Você acha que Deus mora em prédio? Que papo furado é esse? Isso não faz sentido nenhum. Então a Bíblia, ela não é esse livro mágico. Onde está o poder da Bíblia? Exatamente ao conhecermos aquilo que a Escritura está dizendo, nós poderemos conhecer Deus. Isso é mais poderoso do que experimentar qualquer coisa de natureza sobrenatural. E aí agora eu posso até dar um testemunho particular sobre isso. Meus irmãos, se você quiser perder umas noites de sono, senta comigo, com o Rafa, para a gente contar para você umas coisas sobrenaturais que nós vivemos. E teve coisas que nós vivemos separados, teve coisas que nós vivemos juntos. A gente ainda é testemunho um do outro. Tá? E eu garanto para você que essa noite alguma você não dorme. Você vai falar: não é possível que vocês experimentaram isso. Mas eu vou te dizer uma coisa: o que faz a gente firmar nessa caminhada com Deus não é experiência sobrenatural. Isso não sustenta. O que sustenta é a palavra de Deus. É conhecer a Deus e aplicar isso aqui na sua própria jornada. Então, por favor, pare de sofrer aí com coisas inúteis. Nele estava a vida. E o verso 4 insiste, dizendo que a vida era a luz dos homens. Então ele foi colocado no mundo como luz. E o que é para a gente fazer? Andar na luz. Ir no caminho, na direção da luz. Para quê? Para que nós sejamos iluminados, para que a gente possa enxergar a jornada que a gente está vivendo. Essa figura da luz, ela é muito poderosa, porque se você parar para pensar na vida da maioria das pessoas, as pessoas não sabem por que acordam de manhã, não sabem por que trabalham, e quando tudo está dando certo, que ela consegue ganhar muito dinheiro, ela descobre que aquilo não é capaz de resolver problema de natureza existencial nenhum na vida dela. Todos os seus sonhos se realizam e no final das contas, você percebe que isso não era a solução, que isso não resolve. Não que dinheiro seja ruim, viu, irmãos? Mas não é uma resposta, não é o problema, porque dá para ser feliz pobre e dá para ser miserável espiritualmente rico. Isso é uma verdade. Meus irmãos, nós precisamos andar na luz, a luz que Cristo é, de modo que a nossa vida seja iluminada, nós possamos nos ver como verdadeiramente somos, com todos os nossos pecados, com todas as nossas crises, com todas as nossas dificuldades, e nós possamos também ver a jornada que Cristo está proporcionando para nós. E aí a gente trilha essa jornada. Nessa jornada não tem como dar nada errado. Tá? Não estou dizendo que vai ser fácil, mas não vai dar errado. Verso 5: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Eis aqui mais uma característica a respeito da pessoa de Jesus. Por que nós não tentamos enfiar Jesus goela abaixo na galera? Porque eu vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos: quando a luz brilha, você não precisa fazer propaganda dela. Nós estamos num ambiente totalmente escuro, e você acende que seja uma vela aqui no meio, a hora que a luz acende, todos que estão no ambiente sabem aonde a luz está. É inevitável, a luz ilumina todas as outras coisas. Então, nós somos testemunhas a respeito da luz. A luz já resplandece naturalmente nas trevas, e nós apenas a testemunhamos que a conhecemos, que sabemos onde ela está. Mas o texto aqui diz que as trevas não compreenderam a luz. Sabe o que isso significa?
que infelizmente muitas pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Muitas pessoas gostam de andar no escuro. Muitas pessoas gostam da ilusão de trilhar a sua própria jornada, acreditando que tem controle sobre a sua vida. E essas pessoas vão fazer de tudo para se afastar da luz. Então, meus irmãos, uma verdade bíblica: o caminho continua estreito e a fé, infelizmente, não é de todos. Mas nós não estamos aqui para tentar convencer ninguém. Nós testemunhamos a respeito da luz, e aqueles que são da luz, quando a veem pela primeira vez, naturalmente são atraídos para ela. É igual o mosquito na lâmpada, só que é o contrário: o mosquito chega na lâmpada e morre. A gente chega na luz e ganha a vida eterna. Essa é a diferença entre uma coisa e outra, tá? O que mais, meus irmãos? Verso 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Então o texto aqui começa a apresentar o João, apelidado de Batista, porque ele veio batizando as pessoas em arrependimento, dizendo que elas deveriam confessar os seus pecados, porque a salvação de Deus estava próxima. O texto vai falando aqui sobre isso, né? Verso 7 diz: este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Verso 8: não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. O papel de João, que é considerado o último dos profetas antes de Cristo, né, o profeta nesse sentido de trazer algo que ainda é novo, né, para o conhecimento público. Eu digo que ele é o último profeta porque todos os profetas depois de João já eram profetas na igreja. E na igreja, como nós já temos em Cristo a plenitude da revelação, nós temos também na palavra a revelação suficiente. Então, um profeta da igreja, ele não profetiza necessariamente para frente, ele profetiza para trás, porque ele profetiza toda vez que ele traz de maneira clara aquilo que a Bíblia já dizia, tá? Essa é a diferença entre um e outro. E, meus irmãos, João, sendo testemunha da luz, né, foi colocado aqui para que as pessoas crescem por intermédio dele. O nosso papel agora, como profetas na vida da igreja, é exatamente o mesmo. Nós somos aqueles que deveriam viver de modo a testemunhar a respeito da luz, e naturalmente as pessoas seriam atraídas por elas ou não. Como que eu testemunho a respeito da luz? Vou te dar uma dica. É muito cômodo você tentar explicar a luz. Explica a luz para alguém que nunca viu. Olha o tamanho da complicação. Imagina uma pessoa que só viveu no escuro, e aí você descreve algo que é literalmente abstrato. Porque não dá para você pegar a luz, né, pegar uma chama de uma vela e tentar levar. Você pode levar a vela, né? Mas a chama não dá para explicar. E Deus fez isso de uma maneira muito interessante. A proposta de que a gente testemunhe da luz seja de que nós venhamos a resplandecer a glória de Deus. Ou seja, a luz é de Deus. Só que, meus irmãos, a luz não pode ser vista. Isso é uma questão de física, tá? Você vai fazer Enem aí, lembre-se disso. A luz não pode ser vista. Ah, e o laser? Cala a boca que nós não estamos nessa matéria ainda, tá? Isso é outro tipo de luz. Vamos falar sobre luz normal, tá? Então você não vê a luz do sol. O que que você vê? Você vê as coisas porque a luz do sol revela o que elas são. Você diz assim: esse piso é branco, não é? Não está muito branco não, mas ele já foi branco, né? Meus irmãos, ele não é branco. O que você vê é a luz batendo nele e refletindo. Isso gera em você a percepção de que ele é branco, tá? Se não houvesse luz, não dava para definir a cor de absolutamente nada. Então a luz não pode ser percebida, mas nós a percebemos quando ela reflete em alguma coisa. E curiosamente, nós somos aqueles que foram chamados por Deus para sermos os que resplandecem a luz de Deus. Então onde a luz de Deus tem que ser vista? Em nós. E se não for vista em nós, não vai ser vista em lugar nenhum. Não tem jeito. Então nós devemos testemunhar como Jesus testemunhou,
Só que mais do que apenas falarmos a respeito de Jesus, nós precisamos resplandecer a glória de Deus. As pessoas têm que olhar para cada um de nós e dizer assim: esse cara ou essa mina, literalmente, eu olho para ele e é como se fosse Jesus. Velho. É uma versão meia boca, não é a versão perfeita, mas, caramba, é a referência mais próxima de Jesus que eu conheço. E aí, através deste testemunho de como nós vivemos na luz e a resplandecemos, as pessoas vão chegar até Deus, tá? O verso 8 insiste, diz que João não era a luz, mas ele veio para testificar, para testemunhar, tá? Verso 9, então, o que é que fala a respeito de Jesus? Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Então, todos nós, meus irmãos, acredite nisso também, de certo modo, ainda estamos pegando uma beira naquilo que é a luz de Deus. Estamos pegando uma beira. Porque Deus, na sua infinita misericórdia, estende sobre todos os seres criados aquilo que nós chamamos de graça comum. Isso quer dizer, meu irmão, que ninguém ainda sobre a face da terra experimentou o que é estar totalmente apartado, ainda que de um pouquinho, da luz de Deus. E sabe o que é a condenação eterna? A condenação eterna é exatamente estar em trevas completas. Tem gente que quando fica pensando em inferno, essas coisas, né, acha que vai abrir um buraco, vai descer num tobogã cheio de gilete com álcool, né? Aí chega lá, vai ter o capeta de rabinho, chifre, tridente, e vai ficar tocando funk, cutucando você o resto da vida, né? Não é verdade? Tem gente que imagina esse negócio. Meus irmãos, imagine que para aplicar o inferno em nós, Deus não precisaria fazer absolutamente nada, a não ser tirar a sua presença. Se Ele tirar a presença, a gente vai experimentar do inferno, mesmo que a gente esteja com todas as condições que a gente está aqui. E ninguém ainda sobre a face da terra experimentou disso em vida, tá? Ninguém ainda experimentou. É muito complicado isso daí. Ai, mas é tão sério esse negócio? É sério, meus irmãos. Nós seremos apartados da presença de Deus. A palavra aqui no verso 9 insiste, a luz verdadeira estava ali, na pessoa de Jesus. Então ele não é só um homem, ele é a vida, ele é a luz de Deus. Verso 10, fala aqui agora a respeito de algumas características práticas. Estava no mundo. Então Jesus agora, meus irmãos, foi colocado no mundo. Foi colocado presencialmente na forma corpórea, como qualquer um de nós, no mundo. E o mundo foi feito por Ele. Então lembra que eu falei para vocês, quem que é o verbo lá do Gênesis? Quem que é a voz que fala com Moisés lá na sarça ardente? Quem que é o quarto homem da fornalha lá, que está lá como um dos filhos dos deuses? Sempre foi Jesus, gente, não tem remendo na história. O mundo foi feito por Ele. E o verso 10 ainda diz, e o mundo não o conheceu. Esse é o nosso absurdo. Nós sermos literalmente criação de Deus, nós sermos literalmente dependentes da sua glória, da sua graça, que sustenta todas as coisas, e nós não o conhecemos, não o reconhecemos. Verso 11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Aqui especificamente, do que João está falando? Ele está falando a respeito de um povo que Deus separou sobre a face da terra, que é a antiga nação de Israel. Então a antiga nação de Israel, gente, que aliás é o que está tudo aqui no Antigo Testamento, foi um povo que foi formado a partir de uma família, a família de um homem chamado Abraão. E por conta desta promessa, Abraão foi abençoado. Eu estava lendo uns negócios esses dias aí de um rabino, ele falou uma coisa assim que me quebrou as pernas bonito, viu gente? Eu ainda estou estudando esse negócio, mais para frente eu mastigo. Mas ele falou uma coisa muito doida, porque a gente sempre fica assim, né? O filho vai ser abençoado por causa do pai? Ou o filho vai ser amaldiçoado por causa do pai? A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que cada um responde pelo seu próprio pecado.
que Deus não é injusto para descontar pecado dos pais nos filhos, tá? Aí eu vi um rabino falando, e eu até guardei lá umas anotações para eu dar uma pesquisada. Ele falou assim: Deus abençoa o pai por causa do filho. E eu, hã? Eu fiz igual a cara da Daça, assim, na hora que eu falei agora. E eu assim, hã? Ele falou, por causa do que o pai tem como plano na vida do filho, ele abençoa o pai. Por causa do pai tem de plano na vida do meu filho, ele me abençoa. E agora eu comecei a olhar alguns textos e falei assim, agora eu estou entendendo. Porque, gente, Abraão foi um homem que pisou muitas vezes fora da linha. Dava para marcar faltas sem medo de ser feliz. E, no entanto, Deus foi extremamente misericordioso com ele. Moisés, Davi e tantos outros, mesma história. Mas Deus, por conta dos seus planos para os filhos, abençoa os pais. Mais para frente eu vou mastigar isso para vocês, tá? Vamos lá. O verso 11 que eu estava falando. Então essa nação de Israel não o recebeu. Quem crucificou Jesus? Os próprios judeus, com o apoio dos romanos, tá? Eles que eram os herdeiros dessa vida, eles que deveriam coroar a Cristo ali como rei, O que eles quiseram fazer? Eles quiseram matar Jesus. Quem reconhecia Jesus como rei, a classe aqui dos discípulos, eram praticamente apenas pessoas marginalizadas pela sociedade, tá? Havia poucas pessoas que verdadeiramente possuíam posses ou que tinham respeito perante a sociedade. A maioria não. Agora, os religiosos, o que eles faziam? Eles que eram os caras que tinham moral com Deus, que se achavam os despachantes de Deus, se você precisar de Deus, você vem falar comigo. Esses caras não o reconheceram. Verso 12. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então vamos lá, meus irmãos. O que o texto está dizendo aqui é que os que o receberam e creem no seu nome, estes receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas hoje em dia as pessoas têm esse entendimento equivocado. E é exatamente por conta disso que eles tratam Jesus como se fosse mais uma entidade religiosa que você não precisa ter tanta empatia assim. Por quê? Porque afinal, eu também sou filho de Deus, Então deixa eu explicar uma coisa. Filho de Deus mesmo é só Jesus. É só Jesus, gente. Não tem como. Não tem como ser filho de Deus de outro jeito. Agora o texto aqui está dizendo que Jesus deu o poder a todos que o receberam, a todos que creem no seu nome, de serem feitos filhos de Deus. Então quando você vê alguém falando assim, não, porque eu também sou filho de Deus, tem que virar para o cara e ajudar ele. Fala assim, não, você tem um entendimento aí meia boca. Você é criatura de Deus. Mas você não é filho não. Porque para ser filho tem que crer em Jesus, tem que viver do mesmo jeito que Jesus viveu. Essa é a realidade, menos do que isso não serve, gente. E o verso 13, agora quebra as pernas da gente mais ainda, porque às vezes você pode dizer assim, não, então agora eu decidi ser filho de Deus, então agora eu vou fazer força e eu vou resolver esse problema. Certo? Porque antes eu achava que eu tinha que ser uma boa pessoa, agora você está dizendo que eu tenho que crer em Jesus, então eu vou fazer maior força aqui para crer em Jesus e eu vou comprar esse negócio para mim. O que o verso 13 diz? A respeito dos que têm o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A gente já falou isso aqui dezenas de vezes. Sabe como é que você sabe que você verdadeiramente é filho de Deus? É muito simples. Se você deseja verdadeiramente Deus, é porque Deus te desejou primeiro. Porque ninguém consegue desejar a Deus, e ninguém consegue se dedicar a buscar a vontade de Deus, meus irmãos, aos trancos e barrancos mesmo, viu? Como todos nós fazemos. Mas ninguém consegue perseverar nessa jornada se não foi chamado por Deus desde antes da fundação do mundo. Esse é o grande sinal.
Então aqui está dizendo, nós não nascemos do sangue, nós não nascemos da vontade da carne. Não, mas meu pai e minha mãe planejaram nada. Não é da vontade do homem, é da vontade de Deus. Você não é um acidente. Não é assim que as coisas funcionam. Tá? Nós literalmente estamos aqui por causa da vontade de Deus, nós nascemos de Deus. E o verso 14, para encerrar aqui, diz que o verbo, que é Jesus, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Meus irmãos, lá em 1 João, vai ter alguns textos que vão bater muito de frente depois com essa questão do Jesus em carne. Porque outra mentira, outra falácia que se criou nos nossos dias é a respeito de Jesus como um mito ou como uma entidade espiritual não ter se feito homem como qualquer um de nós. Então Jesus precisava literalmente ir ao banheiro. Jesus, quando nasceu, precisou ser enrolado nos panos para não morrer de frio. Jesus amamentou, tá? E bebeu do leite ali dos peitos da mãe dele, da Maria. Jesus, você imagina que a família de Jesus tinha que limpar o cocô que Jesus fazia nas fraldas pré-históricas que ele usava. Então ele veio em carne. E o que diz lá em 1 João? Diz que o Espírito que nega a encarnação de Cristo, que não aceita a ideia de que ele veio em carne, este não é de Deus. E acredite, essa ideia de espiritualizar a pessoa de Jesus, a ponto de negar a sua encarnação, é uma ideia muito forte nos nossos dias. Tratar Jesus como uma ideia, e não como uma pessoa. Então, pelo amor de Deus, Jesus é uma pessoa. E Jesus veio em carne, habitou entre nós, é o que João está testemunhando. Nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Neste mês, meus irmãos, que daqui 2 semanas a gente está celebrando Natal, e nós estamos querendo falar muito a respeito da pessoa de Jesus, nós precisamos nos concentrar a respeito daquilo que nós sabemos ou não sobre Jesus. Porque senão se torna só mais uma data. Senão se torna só mais um feriado, só mais uma dessas datas que muita gente fala assim, mas é uma data comercial. De fato é uma data comercial. A gente nem sabe que época que Jesus nasceu. É pura convenção. E a gente ainda pegou uns calendários aí que já vinha de tradição religiosa de povos pagãos e coincidiu os feriados. É verdade, tudo isso aí que você lê dessas conspirações é verdade, tá? Não é mentira esse negócio. Mas é fato que Jesus existiu, é fato que Ele é a encarnação de Deus, é fato que Ele morreu por nós e ressuscitou, e é fato, meus irmãos, de que nós devemos viver por conta do testemunho apostólico da graça e da verdade que estavam presentes na vida de Jesus. Se nós vamos celebrar isso agora, no dia 25 ou em qualquer outra data, aí tanto faz. Mas não seja o Grinch, tá? O cara que quer destruir o Natal, o chato. Aproveite a oportunidade para ressignificar a pessoa de Jesus e o que Jesus significa para nós neste mês, o que significa para nós em toda a vida. Aí você deixa de ser aquele chato que só vai na ceia de família para comer, para reclamar e depois para ficar sentado no sofá com o celular na mão, e se torna alguém que vai ser uma presença um pouco mais agradável, que vai de fato testemunhar a respeito da luz de Deus que brilha em nós. Então, meus irmãos, o que você pensa a respeito de Jesus não interessa, o que eu penso não interessa, o que interessa é o que a Bíblia está dizendo a respeito de Jesus. Que a gente possa inclinar nosso coração a entender esse Jesus, que é tudo isso aqui que a gente está falando, para que a nossa vida possa sair do medíocre, sair do ordinário e entrar no extraordinário. Para que no final do ano, na hora que você estiver lá junto com a sua família, a gente possa ter um testemunho assim, legal mesmo, de como a gente conseguiu, independente da religião do povo e tudo mais, testemunhar de algo legal, de algo que abençoa, para as pessoas poderem dizer assim, não, esse aí, ele conhece Deus de algum jeito que eu não entendo. Isso é um privilégio.
e esse privilégio é algo que todos nós deveríamos viver, tá? Então é isso, meus irmãos, vamos orar e que o Espírito trabalhe aí na nossa vida, no nosso entendimento, clareando a nossa percepção a respeito de quem Jesus é. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós pedimos que o Seu Espírito trabalhe na nossa vida, destruindo fortalezas e sofismas no nosso entendimento, fazendo com que a Sua palavra penetre no nosso coração e que o Senhor verdadeiramente habite em nós em toda a Sua plenitude e que nós possamos verdadeiramente reconhecer quem é o Teu Filho Jesus, qual é o papel dele como expressão do Senhor encarnada entre nós, para que então nós possamos ouvi-lo, para que então nós possamos trilhar o caminho que Ele propôs a todos aqueles que estão recebendo o poder de serem feitos filhos de Deus. Senhor, muda aí a história da nossa vida, tirando todo esse entendimento equivocado, religioso demais, mas que não resolve o problema, a respeito de uma espiritualidade vazia e que não está de acordo com a Sua palavra. E que nós possamos, nesses dias, em todo esse mês, em todo o tempo que a gente for passar junto, fazer reflexões que realmente acrescentem ao nosso entendimento, conhecimento a respeito do Teu Filho, pois a própria palavra diz que quem vê o Filho, vê o Pai. Nós queremos Te ver, Senhor, e para isso nós queremos conhecer ainda melhor o Teu Filho, nós queremos ter intimidade com Ele, e nós queremos que as pessoas possam conhecê-lo também através da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos, é isso.